Tudo bom, meus amigos terceiranistas? Vamos dar continuidade, não é? Depois do intervalozinho, nazismo na Alemanha. Está aqui, não é? Continuamos no capítulo 33, a unidade 10, capítulo 33. No meu livro, a página 692. Tem gente dizendo: Alves, olha, algumas coisas que você está explicando aí na aula, a gente procura no livro, não tem. É verdade. Aliás, deve ser por isso que existem os professores, para acrescentar ao aluno aquilo que está além do livro. Ninguém precisa se limitar só ao livro. Nem o vestibular, o SSA, o Enem vai se limitar ao livro. Na verdade, quando a gente planeja uma aula, eu digo a gente e os professores de uma maneira geral, quando nós planejamos uma aula, a gente planeja a aula em cima do material didático, que é o livro que o aluno tem, os testes que o aluno vai resolver, mas também em cima daqueles testes de anos anteriores que o SSA e o Enem fizeram, né? E que às vezes não está naquele livro didático que a gente usou. Então, pela experiência, o que fazem os professores? Eita, esse teste fez uma questão sobre o salazarismo em Portugal. E são poucos os livros didáticos que falam sobre o salazarismo. Então é bom, na aula sobre totalitarismos, o fascismo italiano, o fascismo alemão, que é o nazismo, a gente falar também do salazarismo e do franquismo, que aconteceu na Espanha. E a gente vai falar. Não é isso? Então, o que Alves sempre diz a você? Acompanhe a aula de história com o livro, para você, com o marcador de texto e destacando aquilo que Antônio Alves está falando. Que aquelas informações são sempre cobradas nos vestibulares. Segundo, tenha um caderno de anotações ao lado. Quando o Alves dá uma informação que você não viu no livro ou não conseguiu marcar, você anota no caderno. Alves, mas não deu tempo. Veja que Alves fala pausadamente, repete. Às vezes eu sei que muita gente acha até monótono, mas eu tenho que ter a certeza que aquela informação que eu estou passando tem que chegar a todos os alunos. É por isso esse ritmo mais lento. Dentro de uma sala de aula, presencialmente, a gente pode ir mais ligeiro. Sabe por quê? Porque o professor, não é, na bancada, mais alto que os alunos, quando ele está falando e explicando, ele olha para um determinado aluno que fechou o olhinho, franziu a testa. O professor já sabe que aquele aluno não entendeu o que ele disse. Aí ele diz: atenção, alguém não entendeu? Se aquele aluno, por acanhamento, não levanta a mão, ele diz: bom, de qualquer maneira eu vou repetir. Aí ele repete. Dentro da sala de aula vem as perguntas, não é? Eu já disse a vocês que, por conta de horários meus na universidade, eu estou sem disponibilidade para ter a aula online, né, síncrona, ou seja, ao vivo. Né? Estou esperando o meu horário da universidade a partir de setembro para poder ver o que é que eu vou poder fazer ao vivo. Mas a aula gravada, ela está à disposição de você. Você pode ir depois para rever, né? E se por acaso, né, a aula gravada desaparece da nuvem, antes que isso aconteça, você pode ter em casa isso guardado. Quando você assistir a aula pela segunda vez, grave aquelas aulas que lhe interessam, aqueles assuntos que você tem certeza que vai precisar rever, sobre os quais você não tem muita segurança. Não é? Não esqueça que nós vamos ter também as revisões para o Enem e para o SSA em outubro. Exato, gente. Então, você tenha certeza
que o acompanhamento que o NAP está dando é o que você pode ter de melhor. Não tenha dúvida quanto a isso. Agora, você precisa estudar, você precisa ler o livro, você precisa resolver os exercícios. O livro tem exercícios. E não somente o livro. Quem tem a coleção FTD sabe que o pacote de história tem um caderno de revisão. Puxa vida, tem testes ali. Você ainda tem pela internet, você pode puxar testes de vestibulares anteriores. Tá com a molesta. Aí você diz que não tem testes para resolver, não está podendo treinar porque os professores não estão oferecendo. Por favor, né? Por favor, é a gente buscar, é a gente se esforçar. Né? Eu já fui aluno como vocês. E para algumas coisas eu também fui preguiçoso. Gente, sou uma pessoa normal. Eu só sou velho. Mas não estou esquecido de como eu era, não. Eu tive todos os defeitos e todas as virtudes que a juventude tem. Agora, eu tinha um projeto para a minha vida. Né? Eu não queria ser um profissional comum, medíocre. Medíocre quer dizer na média, não quer dizer ruim. Né? Eu queria ser um profissional dentro da área que eu escolhi, que eu pudesse realizar coisas que me interessavam. Então, por exemplo, como professor do ensino médio, eu fui autor de livros didáticos. Uma coleção de história e uma coleção de cultura geral. São quase 1.500 páginas de livros, não é isso? Eu trabalhei nas melhores escolas de Recife e continuo trabalhando com uma equipe fora do comum, que é a do NAP. Eu disse, não quero ficar a minha vida inteira como professor do ensino médio. Eu quero ir para a universidade. Aí fui fazer o mestrado para poder fazer um concurso para ser professor da universidade. Enquanto eu trabalhava, eu estudava. Tá vendo? Foi um esforço, foi uma escolha. Não é? Para eu escrever os livros, eu tinha que usar meu tempo livre. Então eu levava meus filhos para a praia, por exemplo, eu e a esposa, eu ficava sentado embaixo da barraca escrevendo, pesquisando com aquele amontoado de livro, e o pessoal na praia e o mundo rodando. Era um esforço que tinha que fazer. Eu não podia deixar meus filhos, privar meus filhos de lazer, nem também podia deixar de escrever aquilo que eu queria fazer. Era um sonho meu, um objetivo a ser atingido. Para tudo existe sacrifício, para tudo existe dificuldade. Não é? É só a gente querer. Quando a gente quer, Deus quer também. Quando a gente não quer, a única pessoa que ajuda a gente na preguiça é o Satanás. Para dar tudo errado. Então, vamos embora. Muito bem, intervalo e mais esse papo. Vamos falar sobre o nazismo. Como ficou a Alemanha após a Primeira Guerra? Você já sabe, né? Um desastre. A Alemanha foi humilhada pelo Tratado de Versalhes de janeiro de 1919. Né? E por esse tratado, você já sabe, a Alemanha tinha que pagar uma indenização imensa, gigantesca. A Alemanha não podia mais ter exércitos, marinha, aeronáutica. A Alemanha teve que entregar todos os seus navios, caminhões, trens, tratores aos vencedores da guerra, né? Além de todo o equipamento bélico, não é isso? A Alemanha perdeu territórios, perdeu partes dos seus territórios. Uma dívida de guerra que a Alemanha não ia conseguir pagar. Ora, essa humilhação foi, claro, um motivo, uma causa para despertar nos alemães a ideia de revanchismo. Deixa o tempo passar, vocês vão ver, vai ter outra guerra, e aí a gente se vinga. Isso é que é revanchismo. E do ódio a franceses e ingleses. As coisas ficaram tão ruins que as embaixadas da Inglaterra e da França, em Berlim, a capital da Alemanha, precisavam ter um policiamento especial. O medo de atentados. Né?
cidadãos ingleses e franceses que tinham que trabalhar na Alemanha o faziam com o máximo de discrição, ou seja, como se estivessem anônimos, para ninguém reconhecer que eles eram franceses e ingleses. Tamanho o ódio, a quantidade de músicas, paródias que se fazia, não é? Escrachando, esculhambando a França, a Inglaterra, era uma coisa comum. Piadas de mau gosto contra ingleses e franceses. Esse ódio vai passando de pai para filho, né? De uma geração para outra. Quer mais? Ódio também aos comunistas, anarquistas e socialistas. Por quê? Porque em 1918, né, com o racionamento terrível que a Alemanha estava passando, toda guerra faz com que um país esteja ganhando ou esteja perdendo, tenha racionamento. Então, menos comida, menos bebida, menos água, menos luz, menos gás. Né? Ora, esse racionamento cria insatisfação na população. E aí o que é que vai acontecer? As pessoas vão ter raiva. Por quê? Porque em 1918 houve uma série de greves nas principais fábricas e indústrias da Alemanha. E essas fábricas paravam. E aí a produção de armas, a produção de equipamentos para a guerra reduzia. Resultado, surgiu uma ideia, não é, de que foram os comunistas, os anarquistas e os socialistas que levaram a Alemanha à derrota. Porque na medida em que eles promoviam a guerra, promoviam as greves, né, impediam a Alemanha de produzir armas. Na verdade, a Alemanha estava num beco sem saída, né? Porque com a entrada dos Estados Unidos na guerra, não havia como vencer a guerra. Outra coisa, um ódio contra os judeus. Você já sabe que o antissemitismo foi alimentado desde a Idade Média, né? E foi alimentado por facções cristãs, por algumas seitas do cristianismo, e por vários motivos que não cabe a gente aqui discutir, mas eu vou discutir isso depois, quando a gente estiver falando sobre a criação do Estado de Israel, o sionismo, aí eu vou ter que contar a história dos hebreus outra vez. O fato é que, desde a Idade Média, sempre que havia alguma catástrofe, algum cataclisma, alguma epidemia, qualquer coisa desse tipo, né, o pessoal culpava os judeus. Na falta de alguém para culpar, você tem que arranjar um inimigo. Não é? Na política também é assim. Né? Tem muitos partidos que, né, quando vão tentar uma eleição, acusam um outro partido de ter criado caos no município, no estado ou no país. Então, tudo de mal, tudo de ruim, foi o outro que fez. Nunca, não é responsabilidade nossa. Sempre a culpa é dos outros. Isso é típico da alimentação do ódio. É característico a alimentação do ódio. Tem que ter um inimigo. E se esse inimigo não existe, a gente tem que inventar. Os judeus alemães, eram acusados de terem um complô internacional para dominar a Alemanha. E para isso era preciso fazer a Alemanha perder a guerra. Por isso, os judeus financiaram a guerra, financiaram a Inglaterra, financiaram a França, financiaram os Estados Unidos e todos os inimigos da Alemanha para derrotar a Alemanha. E depois de derrotar a Alemanha, humilhar a Alemanha. Esse antissemitismo na Alemanha foi alimentado principalmente com a publicação, se eu não me engano, em 1911, de um livro chamado O Protocolo dos 7 Sábios do Sião. Nesse livro, né, se dizia que os judeus do mundo inteiro tinham um complô, né, um conluio, né, como é que a gente chama, meu Deus do céu? A tese da conspiração, né, coisa desse tipo, para dominar o planeta. E para isso eles provocavam guerras, né, matavam gente sem dó nem piedade, promovia a miséria, a fome, a desgraça do mundo que o Satanás não imaginasse, os judeus faziam, para esse controle. Segundo esse livro, não é, os judeus eram
ricos, avarentos, tinham todos os defeitos, entendeu? Falava-se por cima, não é, que eles tinham um pacto com as forças do mal. Olha, era mentira que só o diabo. Agora, atenção. Quando você não tem espírito crítico, quando você não lê, quando você não pesquisa, quando você aceita a informação do jeito que ela vem, o que a gente chama hoje de fakes, as fake news, né? Aí você acredita. Porque o negocinho está tão bem arrumado que parece verdade. Esse é o perigo. Parecer verdade. Mas quando a gente aprende filosofia, e certamente o professor de filosofia de vocês já deve ter dito isso, né? Ninguém aceita uma argumentação, um raciocínio, um juízo, sem antes passar por aquilo que Descartes chamava de dúvida metódica. Aquelas perguntas: é isso? É isso mesmo? Qual a origem? Que outros pensadores afirmam isso daí? Quais os documentos que comprovam essa afirmativa, ou esse argumento, ou essa ideia como um todo? Não é? Quais as evidências científicas de que isso é verdade? Evidências científicas: indução, dedução, analogia, experimentalismo, comparação, estatística. Tá vendo? É só isso. Ah, mas óbvio, isso dá muito trabalho. Lógico. Dá trabalho. Porque a mentira, ela engana com facilidade. Agora, para a gente conhecer a verdade e se libertar pela verdade, dá trabalho. Não é fácil, não. Não é alguém chegar e dizer: a verdade é essa, pronto, e todo mundo acredita. Que maluquice é essa? Isso é loucura, não é assim. Vamos investigar, vamos procurar. Aí, resultado: o antissemitismo dizia que todos os judeus eram ricos e queriam. Meu Deus, bastava você olhar para a sua rua, né, onde moravam famílias de judeus, e perceber que a maior parte daquelas famílias eram famílias de classe média, de pequenos comerciantes, profissionais liberais. A não ser que você morasse num bairro riquíssimo, aí haveria alguns judeus ricos nesse bairro riquíssimo. E como sempre, ricos são minoria. Sejam eles alemães, italianos, brasileiros ou judeus. Né? Ricos são sempre minoria, nunca serão maioria. Então a expressão todos os judeus são ricos, né, e financiam a destruição da Alemanha é uma afirmativa completamente idiota, completamente imbecil. Né? É a mesma coisa que hoje está dizendo que existe um perigo comunista no Brasil. Ora, aí a gente pergunta: cadê os comunistas? Cadê os partidos comunistas no Brasil fortes, promovendo greves, promovendo manifestações e tentando fazer uma revolução proletária? Onde tem isso? Pronto, me mostre. Está lembrado do critério da evidência? Tem que existir na realidade. Pronto. Ah, mas os comunistas agem de uma forma sutil. Muito bem. Quais são essas formas sutis? A imprensa é comunista. Inclusive a que defende o governo, ela é comunista também. Ah, não, essa não é. Então, peraí, não é toda a imprensa que é comunista. Tem uma parte da imprensa que não é. Você está vendo? São raciocínios simples. Está lembrado de Sócrates, né? A ironia. Você começa a fazer perguntas para desmantelar aquela argumentação que não tem sentido. Mas o fato é que o antissemitismo cresceu na Alemanha. Outra coisa, em 1919, aí sim, um grupo de comunistas tentou fazer uma revolução. Meia dúzia de comunistas idealistas, desorganizados. Lembrando que para haver a revolução lá na Rússia,
Lenin, Trotsky e outros líderes organizaram sindicatos, organizaram camponeses, organizaram intelectuais em grupos chamados sovietes. Então, primeiro você organizou a sociedade de trabalhadores para fazer depois a revolução, para derrubar um governo. Agora, meia dúzia de gato pingado querendo derrubar o governo alemão, a república que se instalou, não é? A chamada República de Weimar. Pelo amor de Deus. Não aconteceu nada. O que aconteceu foi que essa tentativa, não é, de revolta comunista, liderada por uma mulher, Rosa de Luxemburgo, uma mulher fabulosa, com ideias, não é, de justiça social excelentes, e Alexander Nert, não é? Foi um fracasso completo. Foi todo mundo preso, todo mundo, que eu quero dizer, aquela meia dúzia de gato pingado, foi todo mundo preso e julgado e condenado por traição à pátria e morto. Tá aí. E acabou-se. Claro que sobraram alguns comunistas, claro que eles vão formar um partido e vão tentar a revolução, mas isso nunca vai acontecer na Alemanha. Nunca. Muito bem, o que danado é a República de Weimar? Foi uma tentativa de recuperar a Alemanha. A gente já sabe, não é, que 2 dias antes da guerra terminar, ainda em 1918, novembro de 18, não é, os políticos alemães, não é, forçaram o Guilherme II, o imperador, o Kaiser Guilherme II, a abdicar. Então, ele abdica, vai para o exílio na Alemanha e é proclamada a República na cidade de Weimar. Por isso o nome, né? República de Weimar. E uma constituição foi elaborada para transformar a Alemanha, o Segundo Reich, na República Federal da Alemanha, com um regime parlamentar. Um presidente que deveria nomear um primeiro-ministro entre os deputados do partido mais votado. É assim que funciona a República Parlamentarista, né? Tem um presidente, um primeiro-ministro, que é um deputado escolhido entre o partido mais votado. E o partido mais votado, se não tiver a maioria do parlamento, ele tem que fazer coligações com outros partidos. Infelizmente, essa República de Weimar, até 1923, não funcionou bem. E não funcionou bem por quê? Primeiro, a burguesia, a classe média, os militares monarquistas, ainda havia muita gente que simpatizava com a monarquia e não se conformava com a proclamação da República, não é? Tinha medo da possibilidade de se instalar na Alemanha uma revolução bolchevique, como aquela que estava acontecendo na Rússia. Então esse pessoal todo se uniu, não porque gostasse da República, mas porque a República era a forma de você combater os comunistas. Medo da classe média e dos pequenos proprietários na Alemanha. Por quê? Comerciantes, pequenos comerciantes e pequenos agricultores tinham medo da coletivização. Aquela coletivização que Lenin fez logo depois da Revolução, né? E que tomou propriedade de todo mundo e que depois teve que ser desmanchada. Então, o Estado comunista lá na Rússia assombrava os países capitalistas, fossem ricos ou pobres. Claro, para a Alemanha, que estava próxima da Rússia, não é, separada pela Polônia e pela Hungria, mas estava próxima da Rússia, o medo tinha alguma razão. Afinal de contas, a Rússia estava ali junto. Não é? Muito bem. O que mais? Mas sem uma interferência na economia e sem um plano estrutural, os políticos como é que a gente chama? Da República de Weimar, não é? Os ministros, primeiro-ministro, presidente, não tinham um projeto de como construir uma Alemanha nova. Como eles eram liberais, a ideia é: não vamos interferir na economia. Os empresários, os comerciantes, proprietários de terra, profissionais liberais, a economia se rege por ela própria. A economia, não é, tem suas próprias leis. A mão invisível do mercado
Está lembrando daquela história de Adam Smith, David Ricardo, não é? Os chamados economistas clássicos, todo mundo continuava acreditando nisso. E óbvio que isso não existe. Né? Quando um país está em uma situação econômica difícil, o governo tem que interferir na economia. Porque só ele tem o poder e dinheiro para recuperar as coisas que estão andando mal. Sem isso não funciona. Mas você lembra que o liberalismo é o Estado não interfere na economia. Ainda tem gente hoje que acredita nessa ideia maluca, nessa ideia atrasada. Isso pode ter sido bom para o século XVIII, para o século XIX. Mas quando o capitalismo do século XXI começou a ter crises financeiras, o Estado vai ter que intervir. A gente viu que a América do Norte e os Estados Unidos só se salvaram com um plano chamado New Deal. Né? A interferência do governo na economia. Ideia do economista John Maynard Keynes. Não é isso? E o presidente era Franklin Delano Roosevelt. Sem interferir na economia, você não sai do buraco. O Estado, sem interferir na economia, não sai do buraco. Vargas fez o mesmo no Brasil com a ditadura em 1937. Mussolini vai fazer a mesma coisa, Hitler vai fazer a mesma coisa. Sem o Estado interferindo na economia, né, a gente não sai do buraco. A República de Weimar não fez isso. Resultado, o tempo passava, o desemprego aumentava, a pobreza também, a baixa produtividade seguia, a dívida externa ia crescendo, porque sem produtividade você não aumenta o PIB. Sem aumentar o PIB, como é que você vai pagar a dívida externa? E uma inflação permanente e continuada. Em 22, a Alemanha suspende o pagamento da dívida que tinha com a França. A França responde invadindo o Vale do Ruhr, a região do Ruhr que era rica em ferro e carvão. Pense, a Alemanha já estava ruim. Aí vai perder uma região de ferro e carvão indispensável para a siderurgia e para o desenvolvimento da indústria. Menino, foi uma confusão, um bate-boca. Aí a turma do Deixa Disso entra para falar. Alves, mas espera aí, existia a Liga das Nações. Não havia aquela sociedade criada para evitar uma nova guerra, para o entendimento dos países. Você sabe, eu disse que a Liga das Nações, que foi uma ideia do presidente americano Woodrow Wilson, ela nunca funcionou. Primeiro porque os Estados Unidos nunca entraram nisso daí. Outra coisa, países como a França e a Inglaterra disseram que os derrotados não podiam fazer parte da Liga das Nações. E depois, mais ainda, as potências não cumpriam as determinações da Liga das Nações. Pronto. Ainda hoje a gente vê, não é, que Estados Unidos, Rússia, China, esses três grandes, raramente cumprem as determinações da ONU, se essas determinações são contra o interesse dessas três potências. E olha que a ONU é muito mais forte do que a Liga das Nações. Enfim, a Alemanha, né, só fez piorar. Muito bem. Aí, resultado: novas greves dentro do país, insatisfação, violência nas cidades. No ano seguinte, 1923, a inflação começou a disparar. Mas é disparar mesmo. Em outubro de 1923, houve o que a gente chama de hiperinflação. O que é hiperinflação? O livro tem uma fotografia, né, de crianças brincando com maços de dinheiro. É que o dinheiro se desvalorizou tanto que para você comprar um sanduíche de queijo, você precisava de ter 2,250 bilhões de marcos, que era a moeda. Pense, você tinha que levar para a McDonald's, entendeu? Um carrinho de mão cheio de moeda e cédula para poder comprar um hambúrguer. Pronto. E não valia nada, era para você tocar fogo. Tá vendo? Muito bem. Aí o que é que aconteceu? Havia um grupo que usava da violência como uma forma de divulgar suas ideias, que era chamado os nazi. Os nazi faziam parte de um partido
não é? Chamado Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. O nome é uma mentira. É uma mentira porque esse partido nem era dos trabalhadores, era dos desempregados e maloqueiros, e não era partido socialista. O nome socialista era para atrair os idiotas, para atrair os bestas. O partido, não é, tinha várias lideranças sem grande expressão, e quem fazia parte do partido, não é, ainda sem liderança, sem expressão, era um ex-cabo do exército alemão. Na verdade, ele era austríaco, mas durante a Primeira Guerra ele se alistou no exército alemão. E aí pegou a nacionalidade, não é, alemã. Esse cabo se chamava Adolf Hitler. Durante a guerra, ele teve atos de bravura, foi ferido, não é, e recebeu 2 medalhas. Portanto, foi condecorado. Era um herói de guerra. E ficou decepcionado com a derrota da Alemanha, a humilhação da Alemanha. O partido nazista, entre outras coisas, não é, falava sobre a grandeza da Alemanha. E Hitler frequentava as reuniões do partido, ouvia aqueles oradores falando, dizendo um amontoado de coisa, mas nada empolgava. Em 1923, nesse outubro da hiperinflação, não é, as lideranças nazistas tentaram fazer um golpe. Lá na cidade de Munique, não é, reunidos numa cervejaria, 23 líderes sairiam às ruas gritando abaixo a República de Weimar, e achavam que iriam ter o apoio da população. Com isso tomariam, não é, o prédio da prefeitura, depois pegariam o palácio do governo do estado da Baviera, não é, e depois chegariam a Berlim. A ideia era repetir a marcha sobre Roma. Só que eram 23 idiotas. 23 gato pingado. Não precisa dizer a vocês que o Putsch, é assim que se diz, não é, em alemão, golpe. O Putsch fracassou completamente. Foi todo mundo preso. No julgamento, não é? Hitler pegou 6 meses de cadeia. No julgamento, Hitler falou de suas ideias, impressionou inclusive os jurados e o próprio juiz, né? Com umas ideias bem arrumadas. Bom, parece que o nazismo iria se acabar e perder a importância. Muito bem, com medo que a Alemanha naufragasse completamente, os norte-americanos então resolveram emprestar dinheiro à Alemanha. Em 1923, né, o chamado Plano Dawes, e em 1927 o Plano Young. Com esse dinheiro, com esse investimento, a Alemanha continuou pagando seus empréstimos e pôde recuperar uma parte de sua indústria, de seu comércio, né, melhorando um pouquinho. Para quem estava, entendeu, com a água no nariz para se afogar, né, a água desceu para o pescoço. Bem melhor. Pronto. E a Alemanha conheceu um momento de estabilidade. E aí o que aconteceu? Né? Os preços despencaram, foi feita uma reforma monetária, a inflação diminuiu, a coisa se acalmou. E aí os discursos violentos, tanto de comunistas quanto de fascistas, perderam sentido. Esses partidos tiveram, né, o número de deputados reduzido. Lógico, as pessoas continuaram a votar nos políticos de centro, os políticos mais, digamos assim, equilibrados. Pronto. Aí veio a crise de 29. E você sabe que a crise de 29 acabou com os Estados Unidos, que era a maior economia do planeta naquela época. Pense, se a maior economia do planeta naquela época foi pro buraco, pro abismo, imagine os países periféricos que dependiam da economia americana. Imagine o que aconteceu com a Alemanha, que dependia de dinheiro americano para poder continuar estável. Foi o caos. Porque aí, meu amigo, os americanos não puderam socorrer mais ninguém. Eles tinham que cuidar da própria desgraça. Aí, meu amigo, a Alemanha foi para baixo do fundo do buraco. Pronto.
A crise de 29 e a Grande Depressão, ou seja, os 3 anos seguintes, foi uma coisa desastrosa. Devastadora. É isso. 1/3 da força de trabalho da Alemanha ficou desempregada. Ou seja, 33% dos trabalhadores perderam emprego. E os 2/3 restantes tiveram seus salários reduzidos. Ou ficar trabalhando meio expediente, não é? Ou 3 vezes por semana, porque não havia o que produzir, nem quem comprasse. Não é? Falências generalizadas em fábricas, indústrias, manufatura, comércio, banco, tudo. Não tinha nem como fazer greve, porque, obviamente, a crise atingiu também os produtores de comida. E sem comida, você não consegue fazer greve. Nem para isso você pode. Né? De novo, uma hiperinflação, seguida de períodos de deflação, ou seja, queda no preço. Alguém vai dizer, bom, pelo menos caiu o preço. Sim, mas ninguém tinha dinheiro para comprar. O que é que adianta? O preço está baixo, eu não posso comprar, eu não tenho dinheiro. Não é? Queda na produtividade. Violência urbana, lógico. A fome, a miséria, o desemprego fazem as pessoas tentar tudo para sobreviver. É aí que as forças de extremismo crescem. É nessa situação de desespero que você passa a acreditar em qualquer discurso maluco que diga que vai dar a você uma vida melhor e uma sociedade melhor. O que é que vai acontecer? Os extremismos de direita e os extremismos de esquerda vão crescerem muito nesse momento. Pronto. É aí que o Partido Nazista vai eleger muitos deputados. É aí que os partidos comunistas, socialistas, anarquistas, né, e partidos ligados aos sindicatos também vão crescer. Enquanto os partidos de centro, os partidos moderados, terão redução do número de deputados no parlamento alemão. Que danado era finalmente o nazismo? Como é que esse negócio chegou ao poder e transformou a Alemanha numa potência militar? A gente vai saber disso na próxima aula. Tá bom? Até lá então.